Oi, gente, sejam todos bem-vindos com óculos novo, com óculos onde eu consigo enxergar vocês, vocês conseguem ver meus lindos olhos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o capítulo 7 da DBT, onde foi abordada a casa da DBT, onde é ensinado passo a passo dos estágios, explicado como é que funciona cada estágio da DBT e cada meta que tem cada estágio. Eu fiz uma adaptaçãozinha dessa casa para o nosso contexto brasileiro. Então, fique no aguardo que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela. E quando a gente começa a falar aqui sobre a DBT, quando a gente começa a ter um paciente que tem desregulação emocional, eu acho que é importante destacar que ele vem com muito caos, com muitas crises, idades. Você está ali com um paciente, nós temos basicamente alguns tipos de paciente, né? Que a gente atende. Aquele paciente que é, tipo assim, todo organizadinho, ele já vem com o objetivo consciente, ele é consciente do que é que ele quer tratar na terapia. Tem aquele paciente que ele sabe o que ele quer e ele fica se desviando do assunto, trazendo outros temas, e a gente tem que definir esse foco para ele, ajudar ele a não fugir desse tema. E tem pacientes que têm desregulação emocional grave, crônica, que é como se tudo fosse uma crise. Então, a gente mesmo sente essa crise. Então, onde é que eu foco? Tanta coisa é importante, é tanto caos que às vezes a gente não sabe para onde ir. E é por isso que a Linehan, ela vem trazer uma hierarquia de alvos, determinar por onde começar, o que é mais importante e o que é menos importante. Por mais valioso que seja esse processo, o processo de definir alvos pode interferir no tratamento se for feito de maneira mecânica, muito rígida ou severamente, priorizando a forma do alvo em detrimento da função. Então, vamos dizer aqui é que você pega um paciente onde tem ali a primeira fase, o primeiro objetivo, o segundo, o terceiro, da hierarquia de alvos, e ali você diz, ó, esse comportamento aqui, vamos dizer, de uso de droga, é um comportamento que interfere na qualidade de vida. Então, eu tenho que tratar ele por último. Mas, se a função desse comportamento leva ele a cometer algum comportamento autolesivo, algum comportamento que coloca a vida em risco, então, aqui, essa forma do alvo, tipo, esse alvo que é um comportamento de qualidade de vida, por causa da função dele, ele acaba mudando de status. Ao invés de ser um comportamento de qualidade de vida, vai ser um comportamento de risco à vida. Então, aqui nós temos o modelo da lista de alvos prioritários da DBT. Quando a gente está ali no pré-tratamento, ela vai ter como alvo aumentar o comprometimento com o plano de tratamento. Então, vai ser orientações, acordos e ver se essa pessoa está comprometida a seguir nesse plano. Aqui, talvez a gente pense, é uma sessão. Não, pode ser mais de uma sessão. No livro mesmo, o autor traz que teve uma paciente que a Linehan passou por, tipo assim, basicamente um ano com ela, só no pré-tratamento, porque ela não queria se comprometer a ir para o estágio 1. O estágio 1, ele tem ali um grave descontrole comportamental, e o objetivo dele é que essa pessoa tenha um controle no comportamento. Então, o primeiro alvo vai ser acabar com episódios de comportamento suicida e outros episódios que ameaçam a vida. E aqui dentro disso, ela define os comportamentos suicida, os comportamentos de autolesão, os comportamentos agressivos, a ideação suicida significativa, as expectativas e crenças relacionadas a suicídio, homicídio. Então, aqui nós temos não só aqueles comportamentos diretamente suicida, mas também outros comportamentos que colocam a vida em risco, como dizer, uma paciente que ela se autolesiona de maneira deliberada, mas sem intenção suicida. Esse é um comportamento que ameaça a vida. Ela pode sim se machucar, sem planejar, tirar a própria vida e acabar tirando, acabar tendo ali alguma coisa mais grave. O segundo alvo é tipo, ó, você não tem o primeiro alvo, então bora pro segundo. O segundo alvo é reduzir comportamentos do paciente que interferem na terapia, como não comparecer, não ser colaborativo, como se recusar a fazer algo, ou interferência com outros pacientes, no caso, se for uma terapia em grupo, um treinamento de habilidades. O desgaste com o terapeuta, por forçar os limites dele, por reduzir a motivação do terapeuta. É também importante, nesse momento aqui, reduzir comportamentos do terapeuta que interferem na terapia. Sejam comportamentos desrespeitosos desse psicólogo ou comportamentos que desequilibram a terapia.
E aqui vem aqui alguns objetivos de como priorizar entre comportamentos que interferem na terapia. Que é tipo assim, vamos dizer que você tem vários comportamentos. O que é que eu priorizo? Você vai priorizar primeiro os comportamentos que provavelmente destruirão a terapia. Aquele comportamento que é tipo assim, é imprescindível. Se isso não mudar, não tem como continuar a terapia. Segundo ponto, vai ser comportamentos que estão interferindo na terapia no momento presente. Naquele momento atual, o que é que está interferindo na terapia? O terceiro são comportamentos relacionados aos comportamentos suicida. Seja algum comportamento do paciente, do terapeuta que esteja influenciando isso. E também comportamentos que interferem na terapia, semelhante a comportamento, problemas fora da terapia. Será que tem algo aqui, algum comportamento que esteja acontecendo na terapia, que acontece em outros momentos? Tipo, ele se recusa a colaborar. Então, será que esse comportamento de não colaborar está acontecendo aqui na terapia e também em outros momentos fora dela? E a falta de progresso na terapia também é um objetivo a ser abordado. O terceiro alvo vai ser reduzir comportamentos que interferem na qualidade de vida, como abuso de substância, sexo de alto risco, dificuldades financeiras extremas, comportamentos criminosos, comportamentos interpessoais seriamente disfuncionais, comportamentos relacionados ao emprego ou à escola, comportamentos disfuncionais relacionados à doença. Vamos dizer que esse paciente tem algum problema de saúde e ele não faz o tratamento adequado. É um comportamento que interfere na qualidade de vida. E aqui, para priorizar entre esses comportamentos, ele coloca que, primeiro, a gente vai priorizar aqueles que causam crises imediatas. Segundo, os mais fáceis de mudar em vez dos mais difíceis. Porque aqui a gente coloca a questão do reforço, da motivação para lidar com os mais difíceis. E os comportamentos funcionalmente relacionados a alvos de ordem superior. Que é aquela questão que eu falei. O abuso de substância talvez esteja aqui influenciando nessa desregulação emocional que leva à autolesão, que leva ao suicídio, que interfere na terapia. Então, também é algo a ser abordado. E o quarto alvo vai ser habilitar as habilidades comportamentais, que é as habilidades que formam o DBT. É tolerância ao mal-estar, regulação emocional, efetividade interpessoal, as habilidades de mindfulness e também ela acrescenta aqui habilidades de autogerenciamento, que seriam como se fossem os princípios do comportamentalismo, para que essa pessoa saiba como é que ele funciona e consiga se autogerenciar, gerenciar o seu próprio comportamento. E aqui, aqueles passos, aqueles alvos são do estágio 1. Terminou o estágio 1, a pessoa vai para o estágio 2, onde aqui é mudar o desespero silencioso para uma experimentação emocional sem intenso sofrimento. Porque o paciente aqui é de crônico de desregulação emocional, ele provavelmente sofreu algum ambiente de invalidação. Ou então tem outros transtornos comórbidos. Então aqui a gente vai reduzir os transtornos mentais residuais, outros transtornos, como de humor, de ansiedade, reduzir as sequelas da invalidação na infância, o estado de exclusão social indesejado, o luto inimido, enquanto ao mesmo tempo busca com que esse paciente experimente essa imersão, esse intenso sofrimento, sem levar algum comportamento disfuncional, uma conexão com o ambiente, o sentido de bondade essencial, o sentido de validade pessoal. O estágio 3 tem a ver com os problemas na vida. Então, aqui busca-se uma felicidade e também infelicidade comum. Não é possível viver a vida e ser apenas feliz. Vai ter, sim, problemas no dia a dia. Aqui vai ter como alvo aumentar o autorrespeito e reduzir os problemas individuais da vida. Nesse momento, a gente pode dizer que utiliza-se mais a TCC. No estágio 4, busca sair da incompletude para a liberdade, aumentar essa liberdade, tendo uma consciência expandida, uma experiências culminantes e fluxo dessa de observar que tudo está fluindo e uma satisfação espiritual. Esse estágio 4 ele tem muito pouco pesquisa, e aqui eu diria que tem mais a ver com a questão espiritual, não necessariamente uma questão de religião, mas de espiritualidade. E aqui entra, né, a nossa metáfora da casa de tratamento, que ela é um modelo para visualizar todo o protocolo do tratamento, para discutir perspectivas diferentes sobre metas, estágios e alvos, e para mostrar com habilidade como colaborar com o paciente específico para se encontrar na hierarquia de alvos. Porque talvez o paciente chegue ali com o objetivo, quero ir para o estágio 2, quero tratar esse TEPT, essa depressão, esse sei lá o quê. Mas antes de chegar a isso, é preciso abordar os alvos do estágio 1. Como é que eu vou levar esse paciente a vivenciar esse trauma no TEPT
se ele pratica algo de autolesivo. Vai ter ali uma desregulação emocional grave na terapia, na sessão, porque vai acontecer ao se abordar o TEPT, e ele não vai ter as habilidades necessárias para lidar com ela na terapia ou fora dela. E aqui nós temos a casa. A casa, eu diria que primeiro a gente começa aqui com o pré-tratamento do lado de fora. Então, o primeiro passo é o contrato com o pedreiro. Chegar para o pedreiro, dizer o que é que você quer da casa, vocês fizerem os combinados, você dizer como é que vai demorar, o tempo, tudo aqui é o pré-tratamento, o pré-contrato com o pedreiro. Depois disso, a gente vai começar aqui com o estágio 1. Ele traz o estágio 1 no livro porque é naquela cultura americana como a construção do solo. Aqui, no contexto brasileiro, eu diria que é a nossa construção do alicerce. A gente vai fazer o alicerce dessa casa, a sapata. A tão falada sapata da casa. Então, a gente começa ali com a sapata, porque essa sapata vai dar a base para fazer outras coisas. Então, aqui nessa sapata, a gente vê, ó, comportamentos que ameaçam vida, interferem na terapia, na qualidade de vida, as habilidades comportamentais. É a base da vida dessa pessoa que ela não tem. Com essa alicerce pronta, a gente passa para o segundo passo, que vai ser levantar as paredes. Então, sim, é preciso ter um alicerce sólido, senão as paredes caem. E elas caem, gente. Então, é preciso ter esse controle comportamental, ter esse alicerce, para poder ir para o segundo passo, que é o de levantar as paredes. Porque senão, ao experienciar aquelas emoções intensas, as paredes vão cair. Então, ela não vai ter um alicerce. Essa pessoa não vai ter as habilidades para manter essas paredes em pé. O terceiro estágio já fez o alicerce, já levantou as paredes, tá na hora de mobilar, de colocar a mobília dentro de casa, de colocar a mesa, o fogão, sofá. E aqui vai depender das metas individuais. Porque talvez o que seja importante para uma pessoa de mobília não vai ser para outra. E o quarto estágio vai ser a decoração. Então ele vai ser menos definido. A gente sabe, numa casa, todo mundo vai ter uma casa. Sofá, cadeira, geladeira, fogão. Daqui é uma mobília mais geral. Mas a decoração, que é algo mais específico, que é menos definido, que vai depender muito do Marcos, vai ser no estágio 4. Para fazer com que aquela casinha tenha realmente a sensação de casa, de lar, de aconchego e conforto. E é isso. E a gente vai se ver no próximo vídeo, onde a gente vai saber um pouquinho mais sobre os alvos prioritários da EVT e a agenda dela. Vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre essa casa de tratamento. Vejo vocês lá!